Olá, boa noite. Bem-vindos para mais uma edição, mais uma semana do programa A Voz do Trabalhador. Hoje temos muitos assuntos importantes para discutir com você. Que bom saber que podemos contar com a sua companhia nesta noite de segunda-feira. Como é que estão as negociações do primeiro semestre? Tem atualização para passar. O Ministério do Trabalho adiou para o próximo ano a regra que altera o trabalho aos feriados. E o Banco Central eleva a taxa Selic para 15% ao ano. Quem vai me ajudar aqui nessa condução, assim como toda semana, é o presidente do Sindicato da Alimentação de Catanduva, Marcelo Araújo. Marcelo, boa noite. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos os trabalhadores, trabalhadoras e a população em geral. Estamos aqui iniciando mais uma semana, seja uma semana produtiva para cada um de nós, que temos assuntos importantes e informação para os trabalhadores. Hoje é segunda-feira, dia 23 de junho de 2025 e o programa Voz do Trabalhador já começou. Vamos iniciar então a edição de hoje falando sobre oportunidade. Você que já trabalha, mas está fora do mercado, ou você que quer aí iniciar as suas atividades no mercado de trabalho, tem um curso oferecido pela Prefeitura. É o curso de Operação de Tratores Agrícolas. Nesse curso, os participantes vão ser ensinados a operar tratores com segurança e eficiência, conhecendo os comandos, sistemas e normas de segurança. A formação inclui a teoria e também a prática para garantir o domínio da técnica na atividade. Esse curso é gratuito, tá, gente? E oferece certificado. Ele acontece nos dias 26 e 27 próximos, das 8 da manhã às 5 da tarde no recinto de exposições. Se você tem interesse, pode fazer sua inscrição através do WhatsApp 17 3531 9150 ou do telefone fixo 3531 9795. Você tem que ter aí idade mínima de 18 anos, ser habilitado com a CNH, mínimo a categoria B e ter concluído a 4ª série do ensino fundamental. Então, se você tem interesse, tem aí o telefone WhatsApp 3531 9150 ou 3531 9795, DDD é 17. Faça sua inscrição gratuitamente. Lívia, é importante aqui a gente comentar sobre esse curso, que os trabalhadores, mesmo que você esteja empregado, faça esse curso porque essa mão de obra qualificada tem falta, principalmente nas usinas. Então, você fazendo este curso, você tem a oportunidade de ganhar mais, tá? Porque essa profissão exige também mais responsabilidade, você acaba ganhando mais. Então, é uma oportunidade de você aí mudar seu salário, mudar seu ramo de atividade e gerar também emprego, que você sendo a sua função vai abrir vaga para outras pessoas. E é importante também estar sempre se atualizando, porque essas máquinas sempre são atualizadas, né? Então... Exatamente, aí precisa fazer realmente esse curso aí, porque depois que você está na área, geralmente quando a empresa compra um maquinário, já vem uma pessoa para ensinar a modernização daquela máquina. Então você precisa ter noção, no mínimo aqui, que esse curso vai te oferecer. Bom, tem um assunto que a gente já falou algumas vezes aqui no programa, que chamou muita atenção dos trabalhadores, que é o trabalho aos feriados. Só que teve uma mudança, né, Marcelo? O Ministério do Trabalho e Emprego decidiu prorrogar novamente a entrada em vigor da Portaria 3.665/2023, que trata das regras para o trabalho em feriados no setor do comércio, com um novo início marcado para 1º de março de 2026. Ela entraria em vigor agora 1º de julho, né? Isso. A medida foi publicada originalmente em novembro de 2023 e já sofreu pelo menos 4 adiamentos devido à pressão dos empresários, empregadores e representantes do comércio sobre o tema. A portaria tem como objetivo estabelecer legalidade quanto ao trabalho em feriados, conforme determina a Lei nº 10.101/2000, alterada pela Lei 11.603/2007.
De acordo com essa legislação, o funcionamento do comércio em feriados depende de autorização prevista em convenção coletiva entre empregadores e trabalhadores, além da observância da legislação municipal. A medida corrige uma distorção introduzida durante o governo anterior, quando a portaria número 671/2021 passou a autorizar unilateralmente o trabalho em feriados, contrariando a legislação vigente. Ao reafirmar a exigência de convenção coletiva, o Ministério do Trabalho afirma que restabelece a legalidade e valoriza a negociação coletiva como instrumento de equilíbrio entre os interesses de empregadores e trabalhadores. Lívia, exatamente isso está parecendo uma novela do que está acontecendo. Parece um imposto de renda. Exatamente. Mas o Ministério do Trabalho já adiou 4 vezes. Agora já é a 5ª vez que acontece isso, tá? Então, infelizmente, o Ministério do Trabalho está tendo pressão do lado dos empresários, mas precisa eles tomar noção, porque em março de 2026, no Diário Oficial da União, foi publicada dizendo dessa norma, dessa portaria, que foi uma lei que foi aprovada. Então, a pressão também vem sobre o Ministério do Trabalho, onde vem falar que é quem? São os supermercados, farmácias, lojas de departamento, estabelecimento que abre mediante aí, tem que ter autorização da entidade sindical. E aí, muitos contadores, escritório de contabilidade, empresa, já não estava procurando para saber dessas informações. E o importante aqui dizer, porque o ministro anunciou que essa medida foi adiada, mas isso é bom que todos os empresários, também o escritório de contabilidade, já procuram o sindicato para não fazer uma correria como já estava sendo, Lívia. Como ia entrar em vigor dia 1º, então muitas pessoas estavam despreparadas, estavam correndo, como o brasileiro deixa para a última hora. Então, vamos começar adiantando isso para não chegar lá o ano que vem e você fica aí com essa situação de preocupação. Então, essa é uma informação clara e objetiva, mas nós colocamos, Lívia, sempre assim, os nossos acordos, quando é para trabalhar no feriado, as empresas têm nos procurado, nós temos feito a assembleia, até fazer uma troca de feriado, fazer alguma coisa nesse sistema. Então, é muito importante aqui chamar a atenção dos trabalhadores que nós estamos de olho em toda essa situação. E é importante que essa medida, ela visa principalmente o comércio, né? O que já não atinge os trabalhadores das indústrias. Porque também tem nas convenções ou tem aditivos que são feitas assembleias, enfim. É uma regra que é para estabelecer aí para o comércio, né? O funcionamento do comércio nos feriados. E quando o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse que essa medida vem buscar ampla negociação, mais tempo para negociar, mas adiou quantas vezes? 4, agora já é a 5ª vez. Já deu tempo suficiente para negociar. Exatamente. Infelizmente, o patronal não quer negociar. Essa é a verdade. Como sempre. Bom, mas mudando de assunto agora, um recado, uma informação importante para quem é de Catanduva e também quem é da região e vem aqui para trabalhar ou para consumir nas lojas, nos restaurantes, nas lanchonetes da cidade. Já existiu esse estacionamento, né, a Zona Azul, como a gente chamava antigamente, e ela está de volta. A partir dessa semana, Catanduva tem um novo sistema de estacionamento rotativo, que se chama o Roda Catanduva. Serão 6 formas diferentes de aquisição do ticket de estacionamento. Então, antes você tinha que procurar as moças da área azul ou comprar no comércio. A partir de agora, tem o aplicativo RisoPay, disponível para Android e iOS, leitura do QR Code fixado nas novas placas de sinalização, totens de autoatendimento com pagamento por cartão ou Pix. Tem também o site da empresa para compra digital, integração com o sistema Sem Parar e pontos de venda em estabelecimentos comerciais da cidade, nos mesmos moldes em que eram feitas as vendas de talões físicos no passado, só que agora tudo em formato digital. E quanto vai custar a nova área azul? Se você permanecer por 1 hora, paga R$ 2,50. 2 horas, R$ 5. A isenção fica para motos, idosos
e pessoas com deficiência, desde que estacionem nas vagas destinadas e com a credencial visível. Então, se você é idoso e tem a sua credencial, deficiente, pessoas com deficiência têm que pôr a credencial. O horário de funcionamento vai ser de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde, aos sábados, das 8 da manhã a 1 hora da tarde, domingos e feriados não funcionará. O sistema, pessoal, entra em operação amanhã, dia 24 de junho, mas inicialmente o foco vai ser em orientação e adaptação. Entre os dias 24 de junho e 27 de julho, a empresa vai realizar uma campanha educativa sem aplicação de autuações, com o objetivo de informar, esclarecer dúvidas e apoiar os motoristas na transição para esse novo modelo. E é importante ressaltar duas coisas. Eles fazem esse estacionamento para ter maior rotatividade, porque a gente sabe como é difícil estacionar no centro. E se você não ativar o estacionamento, você tem aí uma multa de R$ 12,50, tá? Então é importante aproveitar esse período de orientação, de adaptação, tirar as dúvidas, ver como funciona, porque aí a partir do mês que vem já tem aplicação de autuação. Lívia, é importante se dizer que Catanduva cresceu bastante, no centro aqui não tem vagas de estacionamento, e quando não se cobra, para os próprios trabalhadores do comércio, vem com carro, vem com moto, enche os locais de estacionar, e quando você vem, ou mesmo da cidade, ou pessoas de fora, não há lugar para estacionar. Então, por isso que eu acredito que a prefeitura tem tomado essa decisão, até para amenizar aí, para que nós compradores que moramos em Catanduva, mas temos a possibilidade de vir de carro, ter uma vaga para se estacionar. Então, vale a atenção aí para você não cair aí numa multa, para não estar pagando aí algo a mais. Então, tenha cuidado, já comece a colocar em prática isso no decorrer dessa semana. Principalmente as pessoas que têm mais dificuldades, né? Então é importante já ir se adaptando, porque agora é tudo digital. Marcelo, uma notícia que não é muito boa é que o Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, decidiu manter a alta da taxa Selic, da taxa básica de juros, e elevou a Selic para 15% ao ano. Esse é o maior patamar em quase 20 anos. Em julho de 2006, ainda no primeiro mandato do presidente Lula, a taxa Selic estava em 15,25% ao ano. A decisão foi por unanimidade, ou seja, todos os diretores do Copom e o presidente, Gabriel Galípolo, votaram no mesmo sentido, ou seja, para alta da Selic. O Copom justificou que as incertezas na economia dos Estados Unidos exigem cautela nos países emergentes como o Brasil. E agora a gente tem essa nova questão da guerra, né? Os Estados Unidos decidiram atacar o Irã e aí a gente tem um problema com o petróleo, a gente provavelmente deve ter aumento aí do combustível nas bombas, então tudo isso pode também interferir numa próxima decisão do Copom. Exatamente, Lívia. Aqui eu até tive o cuidado aqui de buscar informação para trazer para todos os trabalhadores e a população geral. O que está acontecendo? Nos programas anteriores, aí, se você está nos acompanhando, aqui, Lívia, nós já estava prevendo que ia aumentar, não ia aumentar o 0,50, mas pelo menos 0,25 ia acontecer, como de fato aconteceu, que chegou a 15% aí a taxa de juros. Foi na quarta-feira passada, de 18, que essa notícia veio para acelerar aqui os nossos anseios e as nossas preocupações, principalmente aquelas pessoas que vai financiar, que vai fazer empréstimo, porque tudo fica caro. E esse patamar, como você já disse, Lívia, há 20 anos isso não acontecia e agora voltou a acontecer. E o importante aqui é que o Banco Central deixou um recado bem claro sobre a decisão. Ele diz aqui: o Banco Central continua preocupado com a expectativa da inflação acima da meta, que é de 3%, tá? Então, por isso que tomou essa situação. Além disso, ele vem dizer também que a economia global, especialmente, está com uma previsão que você não tem nem como fazer, devido da política econômica e conduzida principalmente, como você trouxe o assunto aqui, do presidente dos Estados Unidos.
que cada vez que ele abre a boca, faz uma reunião, tem um gesto aí que acaba todo mundo ficando preocupado. E a última vez aí foi a provocação do ataque e atacou o Irã. Então isso mexe com todo o mercado internacional, inclusive o Brasil. Então isso pode subir o dólar, a inflação sobe, então nós ficamos aqui no Brasil com a preocupação porque as coisas vão ficar caras com tudo isso. Porque nós que sofremos aqui no impacto aqui no nosso bolso. Mesmo com o PIB, Lívia, crescendo no Brasil, mas em contramão está acelerando também a taxa de juros, como também a inflação. Então por isso que o Banco Central está com essa preocupação, e nós temos essa preocupação também, porque quem sofre mais somos nós. É o trabalhador e a trabalhadora que não tem outro refúgio se não pagar a conta com esse juro alto e com a inflação alta. Já os empresários têm alguns meios para minimizar essa situação, mas já os trabalhadores diretamente já sofrem o impacto que é imediato, tá? Então por isso que nós nos preocupamos com essa situação. Bom, agora a gente vai fazer uma breve pausa e na volta a gente vai falar sobre imposto de renda e também sobre campanha salarial. Rapidinho a gente já volta. O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O programa Voz do Trabalhador já está de volta e agora é hora de falar de atualizar os trabalhadores sobre a campanha salarial do primeiro semestre. E assim como a gente tem feito nos outros programas, a gente vai começar falando das convenções coletivas, ou seja, das negociações estaduais. Marcelo, vamos lá, passando aí setor por setor para o pessoal se atualizar. Como é que está o setor de bebidas? Lívia, nós teremos reunião na segunda rodada, no dia 25, na quarta-feira às 14 horas, na FITASP, onde nós esperamos que o patronal venha com a resposta, uma proposta decente para que nós podemos levar essa proposta para as assembleias. Caso não venha com essa proposta aí, nós já vamos recusar na mesa e já marcar a última rodada, que é a terceira rodada de negociação. O setor de carnes, o Sindicarnes, ele foi notificado, né, com relação às negociações? Tem alguma novidade com relação a isso? Lívia, nós fizemos um protocolo junto com o Sindicarne, com ofício dizendo que nós vamos ter que fazer uma movimentação, até mesmo paralisações, se caso o sindicato, os patronais aí não avançar nessas negociações. Inclusive já foi feito pela FITASP alguns movimentos aí na JBS do setor de carne. Então esperamos que ainda essa semana podemos ter um retorno da parte do patronal. Doces, foi publicado o edital de greve e como é que ficou essa situação? Lívia, exatamente, foi publicado o edital de greve para o estado de São Paulo. Foi uma decisão que saiu na terça-feira passada, porque caso o patrão também não tivesse uma proposta, como realmente não houve uma proposta ali oficial, que seja importante para os trabalhadores, por isso que foi publicado o edital, tá? Então, vamos ter uma reunião nessa terça-feira para a gente decidir, porque o patronal, ele apresentou, Lívia, outra proposta, não é oficial, porque não foi enviado para mim, o negociador estadual da coordenação do setor de doce, mas eles colocaram uma posição aí de se chega a 6,5%, então já sai do 5,5%, já está indo para 6,5%. A única coisa que está emperrando aqui não é somente o aumento real, mas sim
nós gostaríamos de avançar mais no tipo de alimentação. Eles só querem dar 7,14% e chegar a R$450. Então, hoje, entre amanhã, nós vamos reunir as duas federações e vamos tomar uma posição se vamos aderir à greve para parar algumas empresas ou vamos aí levar para a Assembleia esse pleito aí que o patronal nos colocou nesse fim de semana aqui. Frio, a segunda rodada é dia 25 também, Marcelo? Exatamente, nós teremos a segunda rodada de frio às 10 horas na FIT ASP. Ração continua naquela situação? Tem aquela proposta, mas ainda não foi levada para a Assembleia? Lívia, nós vamos ter uma reunião da nossa diretoria da federação, da FITIA Interior, nessa quinta-feira, tá? Dia 26, onde vamos tomar uma decisão sobre a assinatura ou não da Convenção Coletiva de Trabalho, para a gente levar para a Assembleia para assinar ou não. Então, é importante aqui falar com os trabalhadores que nós estamos avaliando também essa situação. Só lembrando que eles ofereceram tão somente 6%. Tá. Usina de açúcar, como é que ficou a situação? Usina de açúcar ainda não temos novidade. Como nós falamos anteriormente, nós vamos dar preferência, porque os acordos coletivos de usina já estão fechando da nossa federação, todos já foram fechados, então nós vamos dar agora, não é que deixemos de fazer, mas como já os trabalhadores do setor de usina já receberam o aumento, vamos correr atrás aí dos outros setores que nós estamos anunciando aqui, para que a gente buscamos aí um aumento real e depois retornamos aí a questão da comissão coletiva de usina de açúcar. E o setor de suco? O setor de suco, Lívia, como essa gravação está sendo feita nessa segunda-feira de manhã, nós temos a reunião às 14 horas em Rio Claro, então por isso que nós não vamos estar informando hoje nesse programa, mas no decorrer da semana vai ser publicado na rede social do sindicato informando qual foi o resultado desta reunião. Nós acreditamos que podemos ter aí um estado de greve, totalmente greve, porque nós conhecemos esse patronal, sabemos a dificuldade que vai ter, não é diferente de doce. Então, não quero aqui trazer expectativas boas para os trabalhadores, porque nós conhecemos esse setor, que esse setor é complicado e difícil. Mas nós vamos aí tentar ao máximo hoje extrair aí um resultado importante para que pelo menos levamos para a Assembleia, no mínimo. Tá, então no que diz respeito aí às convenções, amanhã, dia 24, tem uma reunião para vocês discutirem o setor de doces, né? Dia 25 tem frio, segunda rodada de frio de manhã, segunda rodada de bebida à tarde. E no dia 26 tem reunião da diretoria da federação e também vão discutir aí alguns assuntos, dentre eles a proposta do setor de ração. Exatamente, inclusive no dia 26 nós vamos também estar prestando conta da diretoria da federação, do ano 2024 e a previsão orçamentária que foi publicado também aí na Folha de São Paulo, que será feito no dia 26, na quinta-feira. E lembrando que no dia 27 é a vez aqui do Sindicato da Alimentação de Catanduva fazer a sua reunião com a diretoria, que foi também publicado o edital de convocação livre, também da prestação de conta de 2024. Então, essa semana está recheada aí de viagem e quando se retorna em Araraquara, dia 26, em Catanduva, dia 27, reuniões com as diretorias. Bom, mudando de assunto agora, daqui a pouco tem mais campanha salarial para a gente saber dos acordos locais, mas mudando de assunto, vamos falar de imposto de renda, porque a Câmara dos Deputados aprovou um requerimento de urgência do projeto de lei 2.692 de 2025, que atualiza a tabela do imposto de renda e isenta quem recebe até 2 salários mínimos, ou seja, hoje aí R$ 3.036. A urgência foi aprovada por votação simbólica, ou seja, sem contagem nominal dos votos. Com a medida, o texto pode ser analisado a qualquer momento, sem precisar passar pelas comissões temáticas. O projeto propõe a correção da primeira faixa do imposto de renda, alinhando-a ao novo valor do salário mínimo definido para este ano. A atualização havia sido inicialmente estabelecida por uma medida provisória publicada em abril. Como essa medida não avançou no Congresso, o governo do presidente Lula optou por apresentar uma proposta
com o mesmo conteúdo. O texto foi protocolado pelo líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães. E para que as mudanças tenham efeito permanente, o projeto precisa ser aprovado tanto pela Câmara quanto pelo Senado até dia 25 de agosto. É nessa data que a medida provisória perde a validade. O que isso representa para os trabalhadores, Marcelo? Lívia, vamos ver se agora vai. Vamos ver se vamos conseguir esse efeito aí. Porque para beneficiar os trabalhadores, tem essa dificuldade aí de tem que colocar uma medida provisória que ela perde a validade, mas a nossa preocupação não é somente com a validade da medida provisória, mas sim porque se a gente não provar quanto antes esse projeto, não vai valer para o ano de 2026. Então, por isso que precisa ter agilidade. Aí eu quero chamar a atenção dos trabalhadores e a população em geral, porque quando quando é uma lei que diz respeito aos empresários, os deputados, os senadores, eles aprovam aí, em um dia a aprovação ocorre. No primeiro turno, no segundo turno, é aquela loucura. Rapidamente é aprovado. Mas quando se trata de assunto para beneficiar ou amenizar a situação dos trabalhadores e trabalhadoras, começa essa situação. Um jogo de empurra, aí precisa de liberar emendas que foi liberado aí esse final de semana aí bilhões aí para poder tentar fazer uma votação. Então eu vejo eu vejo uma falta de consideração pela população brasileira, principalmente aqueles que ganham abaixo ou até 5 mil reais. É nós que votamos nesses senadores e deputados. Então está na hora da população também começar a olhar com outros olhos. Parar de olhar aí para o partido, mas olhar para quem nos garante benefício para a classe mais baixa. Porque para eles tem incentivo, para nós não. Ou alguém aqui recebeu emendas parlamentares aqui. Nós não recebemos. Então nós queremos que essa votação seja votada com urgência e ainda, essa semana não vou nem falar que está todo mundo em festa, São João, então Congresso não se vota nada. E logo tem um recesso também, aí só vota praticamente em agosto. E aí? Agosto vence. Então nós precisamos aqui que os senadores e deputados tenham consciência e tente aí nos ajudar aí, porque é o mínimo que eles vão fazer. É o mínimo, porque nós já votamos para nos ter dignidade, mas infelizmente não é isso que está acontecendo. E aí, quando você tem muitos impostos para pagar, não tem nada, nenhum benefício, né? Propostas, projetos que são aprovados para o trabalhador, que beneficiam o trabalhador. Lembrando que o ano que vem tem eleição, é importante prestar atenção quem são os representantes. Muitas pessoas precisam recorrer a alternativas para que o salário, né, para que o dinheiro seja suficiente para pagar as contas. E aí é que entra a questão dos empréstimos consignados para os trabalhadores com carteira assinada. Esse é um tipo de empréstimo que oferece taxas de juros mais baratas e descontos automáticos na folha de pagamento, o que facilita aí o pagamento e reduz o risco de atrasos. No entanto, também apresenta desvantagens, como o comprometimento de parte do salário, a possibilidade de superendividamento e a necessidade de análise de crédito. Marcelo, o que você pode nos explicar a respeito disso? Às vezes é a única alternativa que o trabalhador encontra, né? Mas é bom pôr na balança. Exatamente, Lívia. Eu vou colocar alguns pontos aqui de vantagem e desvantagem para os trabalhadores ter noção aí, num desespero, não tomar aí nenhuma atitude aí que venha depois aí sofrer com as consequências. Quais são as vantagens? O juro mais baixo. Isso aí porque está esse consignado, se consegue nos bancos aí um juro menor aí em comparação a outros tipos de empréstimo, tá? O desconto automático, o pagamento é descontado diretamente no salário do trabalhador. Isso quer dizer, por isso que eles têm um valor mais baixo de juros, porque o risco elimina qualquer tipo de risco de prejuízo, de calote. Então é descontado diretamente na sua folha de pagamento. E assim não tem atraso, não tem risco de atraso nem calote. O processo é simplificado, como todos já sabem, o processo de contratação é rápido e prático e sem burocracia. Você entra lá na sua carteira digital e acaba aí simulando lá e fazendo o seu empréstimo aí com rapidez. O prazo também, a vantagem é que o prazo é longo, é mais longo do que os outros empréstimos que você faz.
Então isso é uma vantagem. E parcelas mensais aí no valor reduzido. Mas aqui eu chamo a atenção dos trabalhadores para a forma negativa ou a desvantagem que tem. Comprometimento da renda, tá? Com esse desconto em folha, compromete uma parte significativa do seu salário. Porque quando eles fazem essa conta, qual o limite que você pode fazer o empréstimo, ele só tira o imposto de renda e o INSS, o desconto. Mas ele não tira de você o plano de saúde, ele não sabe se você tem uma pensão, ele não tira do seu salário ali também plano odontológico, que você paga uma parte. Então outras coisas que vêm descontos legais que você vai ser descontado no teu salário. Então isso é preocupante, isso é muito preocupante, porque aí isso deixa você numa situação vulnerável. Se você fez o empréstimo para ajudar, pode piorar a tua situação. Também acontece o risco aí de superendividamento. Você pode estar pensando que está resolvendo e não está acumulando mais uma dívida. Porque às vezes você tem várias dívidas, você tem carnê em outros lugares para pagar e juntando isso você não vai ter nem condições de receber, porque quando você faz esse empréstimo é direto feito no e-social, então não é a empresa que desconta. Antigamente, quando você fazia um empréstimo junto com a empresa no banco conveniado, a empresa acabava aí ajudando, amenizando a situação. Mas agora, quando você faz esse empréstimo, não tem nada a ver com a empresa. É você e a carteira digital que foi feito lá. Ou seja, é algo que a empresa não tem como interferir e nem impedir esse empréstimo. E ali outra coisa, sem teto de juros. Também, ao contrário das modalidades de empréstimo consignado, o consignado da SLT não tem teto de juros estabelecido pelo governo. Então, tem que tomar cuidado aí, que tem alguns bancos aí que podem usar de esperteza aí, tem uma taxa de juro alta aí, que pode deixar você aí passando por um momento delicado, tá? Sobre a análise de crédito. A aprovação depende de uma análise de risco feito pelo banco. O banco que vai fazer essa análise de risco e vai ser rápido, porque o banco tem interesse, porque já que o empréstimo é consignado, o banco não vai ter prejuízo, porque você tem alguma garantia que no caso que é o impacto aí na sua demissão. Que antes você fazia uma poupança que chama o Fundo de Garantia, o FGTS, que você ali guardava quando fosse demitido, você recebia aquele valor que está depositado, mais a multa de 40% caso você seja demitido. E nesse caso aí, em caso de demissão, o valor do empréstimo pode ser descontado das suas verbas rescisórias, do Fundo de Garantia e também da multa dos 40%. Tá? Esse valor que o trabalhador poderia receber vai ficar retido porque você já tem um empréstimo para isso. Então, por isso que você deve fazer alta avaliação quanto a isso. E outra coisa importante é a desvantagem, cuidado com os golpes, tá? É um golpe porque hoje, infelizmente, as pessoas gostam de fazer golpe e muitos trabalhadores e trabalhadoras caem em vários tipos de golpe. De você depositar o dinheiro para pegar mais dinheiro, isso é tudo mentira. Então, tome cuidado com os golpes. Viu, Lívia? Eu quero chamar aqui a atenção que tem várias empresas nos chamando para fazer um aditivo e outras mesmo um acordo coletivo, dentro do acordo coletivo, colocando uma situação que no meu ver é desagradável para o trabalhador. Mas eu até entendo a empresa. O que acontece? O trabalhador, quando eu mencionei aqui, que ele faz esse empréstimo, e aí o que acontece? No dia 15 ou dia 20 ele recebe o adiantamento, que é chamado vale, de 40% do valor que você tem para receber. Então você no quinto dia útil, no dia 30, depende a forma que a empresa te paga, o teu salário, você só tem 60% para receber. E aí chega lá, você vai ter o desconto, como eu já mencionei aqui, os valores de desconto como INSS, imposto de renda, desconto do vale, plano de saúde, plano odontológico, pensão alimentícia, tem lugar que desconta o combustível, que tem imposto, que no caso de usina, o empréstimo, entre outros descontos devidos pelo trabalhador. E aí chega no pagamento, o trabalhador não tem pagamento. E aí o que acontece? O trabalhador fica nervoso, fica estressado, diz, eu não tive pagamento, eu não vou trabalhar. Então as empresas estão sugerindo que nós podemos fazer um aditivo para que os trabalhadores que tenham o empréstimo consignado não recebam o vale, que do dia 15 do dia 20. Por causa dessa situação, que muitos trabalhadores nem recebem pagamento e tem ainda, fica devendo à empresa. Olha que situação, Lívia. Então é preocupante essa situação que estamos vivendo hoje, é uma preocupação, porque
O sindicato vê isso com uma preocupação imensa, porque muitos trabalhadores hoje, eu vou pedir para mandar embora, mas se você tem esse empréstimo, o teu valor vai ficar retido ali para descontar teu empréstimo. Então é muito complicado. Então nós vamos ter que sentar, analisar caso a caso se vamos prosseguir com essa situação. Vamos ter que chamar a assembleia para dizer aos trabalhadores, realmente tem um fato que está acontecendo, a culpa não é da empresa, porque a empresa ele não faz o desconto já vem diretamente no e-social. Então, não tem nada a ver com a empresa. E se você tem outras contas, nós estamos falando contas pontual, fixas, né? Que vai estar ali no seu lerite. Fora conta de água, de luz, telefone, comida. E aí, trabalhador? E aí, trabalhadora? Como você vai viver se você não tem pagamento? Então, é uma preocupação gigante. Dura que ele já está acostumado com o vale, dia 15 ou 20. Aí, se ele não recebe, ele vai se perder todo, é capaz de fazer outro empréstimo. É uma situação bastante delicada, né? Porque até então muita gente usa o vale para pagar... não falei do aluguel, né? Tem muita gente que usa o vale para pagar aluguel, usa o vale para pagar outros compromissos. E de um dia para a noite tira isso é muito ruim. Por isso que o sindicato está analisando com muito carinho, com muito cuidado. As empresas estão pressionando a gente, porque está dando negativo, o trabalhador está ficando desmotivado, mas a culpa não é realmente da empresa. Bom, agora a gente vai fazer uma breve pausa e na volta tem mais sobre a campanha salarial. A gente já volta. O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e Região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O programa Voz do Trabalhador está de volta e agora a gente retoma o assunto campanha salarial, negociações do primeiro semestre. E a gente vai falar das empresas, dos acordos locais, porque os trabalhadores estão aí aguardando novidades. Marcelo, no último programa nós falamos que a Devito poderia apresentar aí alguma coisa na última semana. Tem alguma novidade? Lívia, não apresentou nada para nós, mas apresentou a informação que em 1º de maio adiantou-se 4% para os trabalhadores, tá? Isso quero aqui ressaltar aos trabalhadores que trabalham na Devito, que esses 4% foi um adiantamento, não foi autorizado pelo sindicato, mas a empresa tem a prerrogativa de fazer isso. Nós não gostaria, mas infelizmente fizeram. Porém, o seu acordo não está fechado, nós vamos ainda negociar e as diferenças serão a partir de 1º de maio. Então, nenhum trabalhador, nenhuma trabalhadora vai ser prejudicado com essa situação. Pureia, setor de doces e conservas alimentícias. A empresa reuniu a semana passada com o sindicato, apresentou uma proposta, nós recusamos essa proposta e fizemos outra proposta e nós estamos aguardando o que da diretoria para nós fazermos a assembleia na empresa, com os trabalhadores. Então, aquela novidade que eu falei que poderia acontecer, aconteceu, veio com um valor muito abaixo do esperado, então nós fizemos uma nova proposta e vamos aguardar aí a aprovação por parte da diretoria para levar para a assembleia. Doces Piauí segue a convenção, né, Marcelo? Mas o que eu quero chamar a atenção, Lívia, dos trabalhadores, para eles terem paciência. Porque os trabalhadores ficam mandando mensagem, além para o sindicato, manda mensagem para mim, perguntando, já saiu, eles chamam até dissídio, já saiu dissídio, nós não estamos na fase de dissídio.
Nós estamos em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Só voltando a lembrar, decide é quando leva para o tribunal, tá? Então não saiu nada, nós deixamos bem claro. Assim que sair a decisão do setor de doces da convenção coletiva de trabalho, nós iremos até a empresa Doces Piauí fazer assembleia, como de hábito nós fizemos isso, não só na Doces Piauí, mas em todas as empresas. Então fiquem tranquilos. E lembrando que é retroativa 1º de maio. Você não vai ter prejuízo nenhum. Então tenha calma, tenha paciência, que o sindicato vai chegar até você assim que tiver a convenção coletiva de trabalho finalizada. Chavante, que também é doces e conservas alimentícias. Fizemos a Assembleia Livre na sexta-feira. Na sexta-feira nós trabalhamos, o sindicato não emendou, nós trabalhamos, nós fomos de madrugada para Itápolis, nós fizemos a Assembleia lá na empresa Chavante, onde os trabalhadores aprovaram o acordo coletivo de trabalho e aqui queremos, em nome da nossa diretoria, queremos parabenizar todos os trabalhadores e trabalhadoras da Chavante pela recepção, pelos elogios, e a felicidade lá que nós avançamos bastante no ticket de alimentação, avançamos também no PLR, então os trabalhadores ficaram muito felizes aí e aqui, em nome da nossa diretoria, queremos retribuir todos os funcionários, os trabalhadores e trabalhadoras da Chavante. CJ Batedouro. CJ Batedouro Livre, nós fizemos uma proposta para o proprietário da empresa e estamos aguardando o retorno da parte da empresa, tá? E uma coisa que ficou, não foi nem tanto o aumento, a única coisa que está pegando lá, Lívia, é a situação da cesta básica física. Uns trabalhadores querem cesta física, outros trabalhadores querem ticket, ou seja, um cartão. Então nós estamos aí conversando, os representantes da empresa estão analisando esse fato, porque nós recebemos uma sugestão dos trabalhadores, então vai ter que fazer uma votação, porque nós não fazemos uma votação pela minoria, sempre pela maioria. Se a maioria aceitar que seja cartão, já será o cartão. Se a maioria decidir que seja cesta física, será cesta física. Então, por isso nós estamos aguardando aí o impasse dos próprios trabalhadores e trabalhadoras. Frigorífico Suíba. Frigorífico Suíba, Lívia, foi feita uma proposta para o sindicato, uma proposta muito ruim, ou péssima, podemos dizer, e aí o sindicato fez uma nova proposta para eles, dizendo que para fechar a negociação coletiva, no mínimo tinha que ser dentro daquele parâmetro que nós deixamos para a empresa. Então, nós estamos aguardando aí a posição da empresa. Citrojuice, setor de suco. A Citrojuice não fez nenhuma proposta ainda, como já temos anunciado nos programas anteriores. Como é o setor de suco que nós teremos reunião, como foi adiantado no outro bloco, que essa gravação está sendo pela manhã, e a reunião será às 14 horas em Rio Claro. A decisão que sair lá, nós vamos levar essa decisão para a Assembleia na Citrojuice. Do Caipira também segue a convenção. Sim. Citrosuco. É o mesmo caso da negociação que vai rolar nessa segunda-feira às 14 horas e a decisão nós vamos estar anunciando aí aos trabalhadores. Estela Dora, doces e conservas alimentícias. Então, Lívia, nós fizemos a assembleia na sexta-feira, no dia 20, tá? Na entrada e saída dos trabalhadores, onde os trabalhadores aprovaram o acordo coletivo de trabalho. O importante, Lívia, aqui é ressaltar o reconhecimento dos trabalhadores, porque maioria, ou quase todos, aplaudiram a entidade sindical, estava lá presente, o companheiro Ney, o companheiro Lucas e a companheira Regiane. Nós fizemos todo o trabalho lá, fomos aplaudidos pelos trabalhadores e logo após que nós saímos de lá, a diretora nos mandou mensagem dizendo o reconhecimento das pessoas que estavam procurando, parabenizando o sindicato pelo trabalho e pela dedicação. Então isso foi muito importante para nós, Lívia, porque nós vivemos uma situação às vezes meio delicada. Mas quando a gente recebemos aí, porque a nossa diretora ela fica na fábrica realmente lá em Itápolis, então houve toda essa situação. E aí foi muito gratificante receber esses elogios. Isso nos dá força, porque nós acordamos 4 horas da manhã para fazer as assembleias, ficamos 4 dias fora de casa, para quê? Fazendo reunião em São Paulo, andando, percorrendo o estado de São Paulo, fazendo assembleia para tentar receber o máximo possível de aumento real. Isso é gratificante de ouvir dos trabalhadores esse reconhecimento.
nós largamos a nossa família no domingo, deixamos a nossa família do recorrer da semana para o quê? Para trazer algo palpável para os trabalhadores. E quando a gente recebemos essa situação que ocorreu ali na Estrela D'Oria, é muito gratificante. Isso dá-nos mais força para prosseguir, não desistir, porque não é fácil você deixar seu lar, os riscos que ocorrem nessas rodovias aí, que todas as viagens que nós passamos, nós vemos vários tipos de acidentes, várias situações aí, até com morte, mas Deus se nos livrar e nos capacitado. Então é importante aí que esse trabalhador reconheça realmente aí o trabalho dessa entidade sindical. E mais uma vez, em nome da nossa diretoria, queremos agradecer a cada um trabalhador, a cada uma trabalhadora pela recepção. E deixamos bem claro lá, Lívia, que o nosso projeto ainda este ano, nós acharmos alternativa para acabar com o famoso 6x1. Independente da lei, nós vamos fazer dentro do grupo predileta, que é que pegue uma das empresas aí, predileta, Estrela D'Oria ou Sassarete, pegar um como exemplo para a gente começar a trabalhar aí o fim do 6x1. Que os trabalhadores precisam de descanso. Então é necessário aí, sábado e domingo, ficar em casa. Bom, era isso, né, de negociação. E aí tem um assunto importante que a gente precisa trazer no programa, que é sobre a recuperação judicial. No dia 17, teve a Assembleia de Credores para aprovação aí ou não do novo plano de recuperação judicial da usina Virgulino de Oliveira. E aí, Marcelo, o que ficou decidido? Esperava-se que fosse a última Assembleia, né? Exatamente, Lívia. Então, foi aprovado a recuperação judicial da usina Catanduva, a Virgulino de Oliveira, tá? Mas agora foi aprovado, tá? No dia 17, conforme a gente anunciamos aqui, mas nós temos um prazo aí para que as coisas aconteçam. Como funciona? Foi aprovado, agora a RJ vai para a mão do juiz, o juiz que é da recuperação, onde o juiz vai homologar para ter a validade aí do plano de recuperação. Uma vez homologado, aí começam os vários prazos de acordo com a recuperação judicial, que aí tem um prazo aí de 30 dias aí a partir da homologação. Então, aí depois que tem esse prazo de 30 dias, tem o quê? A contratação do financiamento do DIP, trabalhista e do giro, tá? Então tem um processo aí onde vai celebrar o instrumento definitivo, onde, só lembrando a que está nos assistindo, que foi aprovado pelo banco lá 100 milhões para pagamento dessas dívidas aí trabalhistas, mais 35 milhões para o capital de giro aí, para que a empresa aí tenha a moagem, a preparação da cana e compra de cana também para ir seguir. Aí eu preciso até trazer aos trabalhadores que tem algumas opções aí que, se você tiver dúvida, eu quero que você entre em contato com o nosso jurídico, com o Dr. Renan, com o Dr. Nilton, que nós vamos esclarecer todos os pontos. Porque tem muitas pessoas aí, Lívia, argumentando, até uns criticando, dizendo que não aceita. Não é questão de aceitar, é questão de assembleia. A Assembleia, ela é soberana. O que aprovou pela maioria, e aprovou, digo de passagem, aprovou com 99,9% aí de aprovação, então esse 1% aí, vamos dizer aí, que não aceita, vai ter que aceitar, não tem outra alternativa. Até então, é bom reforçar que a gente não tinha alternativa. Ou aprova o plano, ou vai para a falência, os trabalhadores não iam receber por tão cedo. Então isso é importante aqui trazer e frisar, porque às vezes teve uns trabalhadores aí nos criticando, dizendo que não aceita essa proposta. Não é questão de aceitar, é a aprovação que foi aprovado na recuperação judicial. E a Assembleia, nessa Assembleia, não tinha só representantes dos trabalhadores, tinha outros credores também. Exatamente, as 4 classes lá estavam lá votando, então não depende somente do sindicato ou dos trabalhadores, mas sim todo o conjunto aí que faz parte da recuperação, que tem crédito, que tem o direito de aprovação. Sim. Então, Olivia, vai passar a classe 5, a classe trabalhista, vai passar aí para a forma de pagamento. E aí, como a gente já avisamos aí,
Quem tem até 10 mil reais aí não terá nenhum desconto. Foi um novo plano, que é uma nova situação que foi criado nesse aditivo que foi feito. Então, se você tem até 10 mil reais, não vai ter deságio nenhum, então você vai receber líquido. Então, se você tem 12, 13, 14 mil, é bom fazer a conta, porque descontando 30% fica quanto? Se ficar abaixo de 10 mil, você pega de uma vez só aí os 10 mil aí sem nenhum deságio. É bom fazer conta. E aqui eu quero chamar a atenção também dos credores trabalhistas que tem até 150 salário mínimo, tá? Esse 150 salário mínimo vigente, não quando começou a recuperação, mas do de hoje, tá? Ou da época no caso que o juiz homologar. Espero que homologue tão rápido, então será 150 salário mínimo de R$ 1.518, tá? Então, essa situação. E para quem tem até 150 salário lá, tem duas opções aqui livre para receber. A opção A, o pagamento à vista em até 30 dias a contar da data do desembolso do DIP, que é o financiamento que nós falamos, que tem um deságio de 30%, tá? É isso limitando um limite de 150 salário mínimo. Aí tem a opção B, pagamento sem deságio, com correção monetária de acordo com a variação do TR de 3 parcelas iguais, sendo a primeira aqui o último dia de cada ano que ocorreu a homologação do plano, tá? Então essa é uma situação que tem duas opções, ou recebe à vista com deságio de 30, que tem até 150 salários mínimos, tá? Ou então sem deságio, 3 anos para receber. Vale lembrar aqui, quero chamar a atenção de todos que ganham aí, que tem esse valor acima aí até 150 salário mínimo, que se você não falar, depois que aprovar, depois que homologar o acordo e começar a contar, você tem 15 dias para dizer qual opção que você quer, a opção A ou a opção B. Porque se você não falar, lá tem um parágrafo que diz: terá o pagamento dos seus créditos trabalhistas automaticamente alocado na opção A aos credores trabalhistas, que por qualquer motivo não se manifestar no prazo previsto acima, que é de 15 dias, ou não indicar a forma clara de opção escolhida. Então, quem tem aí 30, 40 ou até 150 salário mínimo, precisa notificar a RJ por e-mail, que é recuperaçãojudicial@gvo.com.br, dizendo aí qual a forma que você quer, a opção A ou a opção B. Lembrando, se você não disser, vai ser automaticamente na opção A. E aí vamos lá. E os credores que têm um valor superior, nós estamos falando até 150, agora superior a 150 salário mínimo, tá? Vamos lá. Tem uma cláusula que diz: sofrerá um deságio de 70% devido, pago conforme a opção abaixo definida. Opção A, pagamento à vista em 15 dias úteis a contar da data do desembolso aí do DIP, tá? Aí tem um deságio aí desse valor, tá? Ou você escolher a opção B, em 3 parcelas iguais, a primeira parcela até o último dia do ano, tá? No decorrer da homologação do plano, e os demais até o último dia dos anos seguintes, tá? Então esses credores aí que tem superior a 150 salários, precisa tomar esse cuidado também. E tem também lá até 15 dias a contar da homologação, mediante um envio para a empresa o e-mail recuperaçãojudicial@gvo.com.br. Terá o pagamento de seus créditos trabalhistas automaticamente alocado na opção A o credor trabalhista que qualquer motivo não manifestar no prazo previsto ou não indicar a forma clara de opção escolhida. Então, é uma informação muito importante que assim que for homologado, nós vamos estar aqui no programa, vamos estar colocando nas redes sociais do sindicato dizendo: foi aprovado, e você tem um prazo de 15 dias para aí ter a opção, se é a A ou a B. Então, deixar bem claro. Outra coisa importante, Lívia, que precisamos colocar aqui é sobre o fundo de garantia, o FGTS, que muita gente pergunta como é que vai ser. Então, no plano tem aqui que a empresa
aqui da recuperação judicial. Já tem um acordo feito no dia 1º de fevereiro de 2023. Foi um termo de transação individual junto à PGR e também à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a fim, entre outras providências, equacionar e regularizar os débitos do Grupo Virgulino de Oliveira em relação às contribuições do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Então, em razão dos termos aqui referidos à transação, o pagamento do crédito trabalhista será relativo às verbas do FGTS, serão realizados nos termos da transição tributária, cabendo aos credores trabalhistas o levantamento da referida quantia conforme aplicável no resgate do recurso do Fundo de Garantia. Então, esse valor não vai para sua conta física, vai para sua conta do Fundo de Garantia na Caixa Econômica Federal. Então, deixar bem claro isso, que não será pago igualmente está pagando os seus créditos, suas verbas aí rescisórias. Nós estamos falando aqui de Fundo de Garantia, que foi um acordo feito não com o sindicato, mas sim com a PGR e também com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que resolve as situações tributárias do Brasil. Então, essa informação, se você tem dúvida, tiver algum esclarecimento, estamos à disposição para esclarecer a cada um de vocês, mas lembrando que se você falar, eu não aceitei, eu não quero isso, você não tem essa opção de não aceitar. Foi aprovado, resta agora o juiz da recuperação homologar ou não o plano de recuperação judicial. E se ele não homologar? Mas ele vai. Ele vai homologar, esperamos, que nós lutamos tanto, várias assembleias, vários cansaços aí que nós passamos aí, que a primeira nós ficamos de madrugada aí, rolando essa situação, e aí a gente conseguimos só faltava, aprovar, né? Só faltava o juiz falar que não, né? Não, mas nós acreditamos que vai dar tudo certo. Tá certo, então. Depois dessas informações a gente coloca no site para vocês lerem certinho. Bom, coloca um ponto final na edição de hoje, agradecendo a sua companhia, a sua audiência. Depois esse programa vai estar lá no YouTube. Assiste, compartilha, tira suas dúvidas. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima semana. Boa noite a todos. Uma ótima semana, que Deus nos abençoe, que tudo corra certo nessas negociações, que na próximo programa podemos ter novidades. O que está sendo empecilho no setor de suco aí, de doce, que a gente venha trazer aí notícia boa para todos os trabalhadores e trabalhadoras. Uma ótima semana, que Deus abençoe.